Palavra do Senhor, meus irmãos, no livro do Apocalipse, capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Romanos de manhã, Apocalipse à noite, são duas porções assim extremamente profundas, né? E não é fácil para o pregador, pode ter certeza, mas que Deus use de graça conosco. Então, Apocalipse 10, versículo 1, acompanhe comigo a leitura do 1 até, de todo o capítulo 10, do 1 ao 11. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, Deus, estou com esse grande desafio, essa responsabilidade maravilhosa de poder pregar a Tua palavra. Nós cantamos, Senhor, o hino de número 3, que fala dos Teus ensinos, o ensino que vem da Tua parte, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cantamos que o Senhor é um Salvador maravilhoso. Ô Senhor, nós queremos nesse momento entender essa porção, Senhor. Nós queremos, Deus querido, não somente ficar preso em questões extremamente enigmáticas e às vezes especulativas, mas vermos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo aqui e sairmos deste culto ao Senhor melhores, Senhor Deus, para te adorar e para viver uma vida santa. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, venha falar conosco, Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Podem se assentar. O capítulo 10 do Apocalipse, ele traz mais uma vez para nós um parêntese interpretativo que nós chamamos tecnicamente de interlúdio. Não sei se os irmãos se lembram, mas lá no 6º selo que nós já vimos, que fala sobre o juízo final, o 6º selo não foi direto para o 7º selo. Pelo menos a nossa lógica, né? A gente imaginava que era assim, o 6º vai direto para o 7º. Mas o que nós vimos ali é que entre o 6º e o 7º há um interlúdio, há um parêntese, que foi o capítulo de número 7. E no capítulo 7, o que nós vimos ali? Nós vimos a resposta àquela indagação que seria a seguinte: e a igreja? O juízo final vai acontecer. Deus vai derramar a sua ira sobre os ímpios. Mas o que vai acontecer com a igreja, o povo de Deus? Então o capítulo 7 mostrou para nós que a igreja ela será preservada
porque ela foi selada pelo Espírito Santo, e apesar de todas as lutas e tribulações que possamos passar aqui, o juízo final não é reservado para nós. O juízo final é a ira de Deus para os ímpios. Nós, sim, participaremos do juízo do grande trono branco, digamos assim, aquele momento final de todas as coisas. Mas a ira de Deus, ela não cairá sobre o seu povo. Por quê? Porque ela já caiu. Ela já caiu em Cristo Jesus, no qual nós estamos unidos a Ele e representados pelo nosso Senhor. De maneira, então, que nós sempre devemos nos lembrar daquele grande eco que vem lá de Romanos, capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Percebam esse em aí, unidos a Cristo, não há mais condenação para o povo do Senhor. Então, houve aquele interlúdio e aquela mensagem que foi passada lá. Agora, meus irmãos, mais uma vez, ao invés do texto ir da sexta trombeta, que é juízo, para a sétima trombeta, que é o juízo final, o texto traz para nós uma passagem parentética, traz esse interlúdio. Então, o capítulo 10 e o capítulo 11 é um parêntese aonde Deus, ele mais uma vez quer comunicar alguma coisa para o seu povo, para o povo de Deus. E o que ele quer falar aqui para nós? Ele quer mostrar, ou melhor, ele vai mostrar para nós, no capítulo 10 e no 11, que a igreja, apesar do sofrimento que ela pode passar aqui, apesar das adversidades que nós passamos aqui na terra, ela deve manter a normalidade de ser igreja, ou seja, tem que pregar, tem que evangelizar, tem que viver uma vida piedosa, temos que plantar igrejas, temos que fazer a obra do Senhor, temos que continuar na perseverança de testemunhar o nome de Cristo. Então, o capítulo 10 e 11, o foco dele é mostrar isso. Preguem o evangelho, continuem. Como lá no Antigo Testamento, por intermédio de Moisés, o Senhor falou, diga a este povo que marche. Então, o capítulo 10 e 11 é como se estivesse parafraseando essas palavras e dizendo a mesma coisa. Marchem, continuem, perseverem, não parem, ainda que vocês venham passar por muitas lutas. Então, resumidamente, o que nós temos nesses dois interlúdios? A igreja, ou melhor, o juízo final virá, o juízo final vai acontecer, com certeza, mas a igreja será preservada. Capítulo 7. O juízo final virá, certamente, mas a igreja que será preservada, enquanto isso não acontecer, ela deve continuar perseverante no testemunho acerca de Cristo. Então, é isso que trata esses dois capítulos. Só que o capítulo 10... ele é apenas uma introdução da mensagem principal do interlúdio, que é o capítulo 11. Então, lá no capítulo 11, que vocês verão que a ênfase sobre pregação, sobre missões, que a gente vai ver lá as duas testemunhas, lá que vai ficar bem mais claro, porque a ênfase está no 11. O 10 é apenas uma preparação, é uma introdução para aquele capítulo. Esse texto aqui, meus irmãos, eu observei que ele tem claramente aqui 4 pontos, e nesses 4 pontos eu quero que você fique bastante atento. Nós vamos ver aqui o seguinte, em primeiro lugar, o texto vai falar sobre um anjo forte, que ele tem um livrinho. Depois, em segundo, vai falar sobre 7 trovões, que desde já eu confesso para vocês que eu não sei o que é. Tá? Então a gente tem aqui 7 trovões. Em terceiro lugar, ele vai falar sobre o juramento desse anjo, que eu acredito que é bem mais fácil nós sabermos quem é. E em quarto lugar, que é o ponto principal que tem a ver com o tema que eu coloquei ali, identificados com Cristo, nós vamos ver o comissionamento de João, mais uma vez, para profetizar. Então, João, ele sabia que ele tinha que profetizar em meio à tribulação. Então, depois de tantas visões que o Senhor concedeu a ele, imagine eu e você aqui, já ouvimos tanta coisa de juízo final, de trombeta, de selo, né? Tanta coisa que já veio, e a ideia é, continue, persevere. E o texto vai falar a mesma coisa para João. João, ele vai ser chamado pela segunda vez, João, apesar das lutas, você está preso, a igreja está passando por perseguição, mas profetiza para esses povos.
continue, não pare, dê continuidade. Então, João, ele é identificado com a obra de Cristo. Por quê? Cristo, ele cumpriu a missão dele na terra, em meio a dores e sofrimento, e nisso ele foi vitorioso. Agora nós vamos ver que essa mesma missão que João teve, ou melhor, que Jesus teve, agora é passada também para João. João, faça a mesma coisa. E de certa maneira, meus irmãos, também é a nossa missão. Continue, porque vocês estão identificados com Cristo. Então vamos ver esses 4 pontos. Em primeiro lugar, nós temos aí a visão, né, que João teve de um anjo forte com um livrinho na mão. Olhe para o versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse texto, ainda que ele fale sobre um anjo aqui, mas ele não é meramente um anjo, simplesmente um anjo. Ou seja, por mais complexo que sejam esses seres celestiais, esses seres angélicos, mas aqui, meus irmãos, nós estamos diante do próprio Cristo, que é descrito aqui como um anjo. Ou seja, semelhante àquele anjo do Senhor lá do Antigo Testamento. Vocês lembram do anjo do Senhor? Que na verdade ele se revelava como um anjo, mas só que as pessoas adoravam, ele trazia juízo, ele abençoava, norteava, comissionava as pessoas, mas não era um anjo, era o próprio Deus. Aquilo ali é o que nós chamamos de teofania, ou seja, Deus, ele tomou uma forma que não é a forma essencial dele, porque ele é um ser espiritual sem forma, mas ele apareceu seja através de uma sarça, seja aparecendo para Adão, lá no Éden. Adão viu alguma coisa sobre Deus que não era a essência dele. E ele também se revelou através desse anjo do Senhor. Um anjo que era o próprio Deus. E é esse anjo que está aqui, que João está contemplando. Agora, sendo bastante sincero com vocês em relação às várias interpretações que existem, nem todos estão convencidos disso. Então, existem muitos comentaristas, inclusive bons comentaristas, que acreditam que quando o Apocalipse fala sobre anjo, é anjo mesmo. Então, não é pastor de igreja e muito menos Cristo. Eles acreditam que seria uma forma de depreciar ao próprio Cristo e também que diz aqui, vi outro anjo. Então é um anjo como apareceu já em vários momentos aqui do Apocalipse. Só que, irmãos, eu estou convencido que não é um anjo. Por quê? Observe que o texto fala que ele está envolto em nuvem. Nós colocamos intencionalmente aqui no chamado adoração o Salmo 104, versículo 1 a 3, porque lá fala do Senhor em nuvens, e a maioria ou quase todos os textos do Antigo Testamento mostra Deus vindo em nuvens. A única exceção que nós temos, não sendo o Pai, é o próprio Filho que é apresentado lá em Daniel 7,14. Que fala sobre uma figura chamada de Filho do Homem, um ser que tem atributos divinos e que ele vem nas nuvens. E é interessante que, corroborando com isso, o livro do Apocalipse vai mostrar no capítulo 1, versículo 7, Jesus vindo nas nuvens, falando sobre a segunda vinda dele, e o versículo 13 do capítulo 1, vai dizer que ele que vem com as nuvens é identificado como sendo o Filho do Homem. Então, parece que o livro do Apocalipse está identificando aquele que vem com as nuvens o tempo todo como o nosso Senhor Jesus. Mas olhe para o texto, ele fala também que fora está envolto em nuvem, ele tem o arco-íris por cima da sua cabeça. Ah, meus irmãos, nós já vimos isso na revelação lá do capítulo 4. Capítulo 4, aquela grande visão que João teve do Senhor assentado num trono, cercado pelos serafins e pela totalidade da igreja, que são os anciãos, diz também que lá ele estava envolto por um arco-íris, que apontava para a sua glória, para a sua majestade, para a sua justiça, né? Tudo isso estava sendo apontado, então dificilmente aqui é um anjo.
E ele tem um rosto como o sol. Apocalipse falou que Jesus é assim, ou seja, não quer dizer que literalmente, isso é uma visão. Então, semelhante a um sol. E diz aqui que ele tem pernas como colunas de fogo, que na verdade não é pernas, é pés, como está no texto grego. Isso aqui te lembra o quê? Não lembra lá o Antigo Testamento, aonde Deus, ele conduzia o seu povo durante o dia em uma nuvem e durante a noite em uma coluna de fogo, ou seja, mostrando a presença pactual, a presença protetora do Deus que estava guiando o seu povo, e assim também aqui é em relação a este anjo. E aí, para completar, vejam que na parte B do versículo do versículo 2, o versículo 3, melhor dizendo, vai descrevê-lo como sendo um leão. Diz que ele ruge como um leão. Já vimos isso lá no capítulo 5, quando ninguém podia abrir o livro, olhar para o livro, mas somente o nosso Senhor, que foi apresentado lá como o leão da tribo de Judá. Então, meus irmãos, parece que aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo se revelando mais uma vez para João. E João está tendo a oportunidade de contemplar o nosso Senhor em todo o seu fulgor e glória, dentro da sua soberania. Vejam como o versículo 2 apresenta esse anjo. Diz que ele tinha na mão um livrinho aberto, que eu vou comentar daqui a pouco, mas que ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Consegue imaginar uma cena dessa? Um anjo imenso, um anjo forte, e que ele tem um pé, o pé dele está sobre a terra, o pé dele está sobre o mar. Terra ali está falando sobre todos os habitantes da terra, está falando sobre todos os povos, está falando sobre o macro e sobre o micro. E mar não deve ser entendido meramente como água, como os oceanos, mas mar aqui dentro da literatura apocalíptica está falando sobre os seres caídos, sobre os demônios, que nós vamos ver lá na frente, que uma besta que sai do mar. Então, o texto está mostrando que esse anjo imponente, majestoso, ele tem tudo no seu controle. O pé dele está na terra e o pé dele também está sobre os demônios. É como se o Apocalipse estivesse trazendo para nós Gênesis 3,15, que diz que o nosso Senhor é aquele que pisa a cabeça da serpente. Ele tem os pés ali prendendo a ação dos demônios, de maneira que eles não podem fazer absolutamente nada, se não for pelo controle soberano do nosso Deus. E aí, meus irmãos, também o texto vai nos mostrar que este anjo, que eu estou apresentando aqui no entendimento como sendo Cristo, ele tinha na mão um livrinho aberto. Eu acredito que nós que já estamos acostumados com essa leitura, não fica difícil você lembrar lá do capítulo 5, na mão de Deus tinha um livro, e ninguém podia tomar aquele livro, então somente aquele que é digno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o que pôde tomar o livro porque ele venceu. Então é a mesma visão, ou seja, está sendo recapitulado aquela mesma cena, só que agora coloca aqui que é um livrinho. E por que é um livrinho? Porque o livro já foi aberto, porque algumas revelações elas já estão em andamento, por isso que ele está colocando desta forma, este ser maravilhoso que tem um livrinho. Coisas já aconteceram e muitas outras ainda vão acontecer de acordo com o seu decreto, com a sua soberania. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Primeiro, o básico que eu já falei, que o anjo é Cristo, que é soberano, que tem o curso da humanidade. Só que como uma aplicação, nós aprendemos aqui com esse texto que Jesus Cristo é Deus. É isso que esse texto, em princípio, está mostrando para mim e para você. Ele é identificado como sendo o anjo do Senhor, uma figura divina, com atributos divinos, com características divinas. Ou seja, esse texto aqui, ele está apontando para quem Cristo é. Ou seja, a glória do nosso Deus. E isso aqui, irmãos, era extremamente significativo para o auditório primário. Imagine João, um ancião, preso, já com uma idade avançada, vendo aquelas coisas acontecerem, e de repente ele tem essa visão
do Cristo exaltado, que é soberano, que tem um controle sobre a terra, que tem um controle sobre os demônios, isso para ele foi extremamente motivador, foi extremamente abençoador para este homem, ou seja, estava ressaltando quem ele era, estava mostrando para ele: João, eu estou no controle de todas as coisas, confia em mim, eu sou soberano. Da mesma forma, meus irmãos, lendo esse texto, eu fico pensando quantas vezes a gente não fica tão inquieto em relação a uma doença, em relação a uma falta de emprego, em relação a alguma crise que nós estamos passando, coisas que às vezes a gente não consegue esticar as nossas mãos, coisas que às vezes o nosso dinheiro não vai conseguir resolver, mas quando você tem a visão da glória de Cristo e quem Cristo é, as coisas mudam, meus irmãos. Nós estamos cantando a um Deus que de fato é Deus, um Cristo que não foi inventado por nós, criado por nós, mas Ele sim nos criou, nos formou, é Ele que está guiando e norteando a nossa vida. Eu fico imaginando que muitas das vezes a gente perde o foco da leitura do Apocalipse, quando a gente se prende apenas em datas, especulações, e quando a gente perde que o foco aqui é a glória do Cristo exaltado. É isso que João está vendo na ilha de Patmos, e é isso que o Senhor quer que a gente contemple nessa noite. Não, obviamente, a visão de Cristo, pois seria a quebra do mandamento, mas sabermos quem Ele é. Sabemos que Ele é Deus, que Ele é exaltado, que Ele está no controle de tudo. Esse texto, para mim, ele fala profundamente sobre o fulgor, a majestade, a autoridade, a beleza, a grandeza, a onisciência, a onipresença, a onipotência, transcendência, imanência, autoexistência, imutabilidade de Cristo. Será que você consegue ver nesse anjo que tem o pé na terra e no céu toda a glória de Cristo, tudo aquilo que Cristo é e muito mais do que a nossa mente finita pode conceber? Esse texto está mostrando para nós, meus irmãos, que Cristo é aquele que está no controle de tudo, porque Ele é soberano. Abraham Kuyper, em seu discurso de inauguração da Universidade Livre de Amsterdã, em 1880, eu não sei se pensando nesse texto, mas pensando em Cristo, certamente, e sobre a sua soberania, ele disse assim: nenhuma só parte do nosso mundo mental deve ser hermeticamente isolada do resto, e não há uma só polegada quadrada em todo o domínio da nossa existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Tudo, meus irmãos, nós, finitos que somos, pertencemos a Ele no mínimo por 3 formas: pela criação, pela redenção e pela habitação. Tudo que temos, somos apenas mordomos, e Ele está no controle absoluto de tudo. Cristo está no centro desse sermão, Cristo está no centro das Escrituras, Cristo está aqui no centro dessa passagem bíblica, desse parêntese, desse interlúdio. Amém, meus irmãos? Ele é o nosso Senhor. Agora, observe que, em segundo lugar, após essa visão, como eu disse lá na introdução, dá para a gente saber quem é o anjo aqui. Agora, não me perguntem, tá, depois, quem é esse tal desses 7 trovões, que eu já confesso aqui a minha limitação em relação a isso. Eu posso, obviamente, falar aqui algumas coisas que eu li, mas o que temos aqui é algo extremamente enigmático. Olhe para o texto, o versículo de número 3, após descrever esse anjo como sendo um leão que ruge, né, diz aí: e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Então, quando o anjo falou, esses anjos aqui, eles também, ou seja, esses seres, né, eles também falaram as suas próprias vozes. E aí o verso 4 diz: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo:
guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Que algo curioso, né, meus irmãos? João, ele teve aqui uma visão muito parecida, não sei se parecida, mas ele contemplou essas coisas assim como Paulo. Lá em 2 Coríntios 12, diz que Paulo foi até o 3º céu, ele foi até o paraíso e viu coisas profundas, inefáveis ali, mas só que ele não registrou. Diferentemente de muitos aí que falam que foi no céu, que foi no inferno, divina revelação do céu, divina revelação do inferno, é tanta coisa que esse povo fala, que viu, que ouviu. A gente tem Paulo, tem aqui o apóstolo João, que viu coisas profundas, porque o texto fala que ele viu, tá? E quando ele ia escrever, o que diz aí? Ele ouviu então uma voz dizendo, olha, guarda isso, guardar é selar, sela estas coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Então, eu não sei quem são os 7 trovões, e eu não sei também o que eles falaram, não sei do que se diz isso aqui. Pode ser, e aí entra, tá, aquela velha especulação, estou falando de púlpito aqui, que não é certo, mas pode ser, como dizem alguns estudiosos, que nós tenhamos aqui mais uma série sétupla de juízos. Ou seja, tem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, e pode ser que esses seres aqui, eles trouxeram mais uma sequência de juízos que viriam, que vai acontecer. Pode ser que seja isso. Mas só que a gente não sabe que juízo é esse, mas uma coisa é certa, isso vai acontecer. Então, diante de tudo que já está revelado, algumas coisas que não estão vão ainda acontecer. E aí, meu irmão, o que eu aprendo com isso é o seguinte, é aquilo que é o óbvio, nós não sabemos tudo. O fato. Veja que contraste, meus irmãos, que contraste. Um anjo que sabe tudo, um anjo que tem o domínio sobre tudo, um anjo que é soberano, que é o próprio Cristo, e ao mesmo tempo agora, João que é limitado, que vê coisas, e eu e você, que não recebemos a inspiração bíblica, que não sabemos sobre tudo, e temos que nos contentar com o que já temos, que é a palavra de Deus. Ou seja, o fato de nós não sabermos sobre tudo, isso não deve nos frustrar. Quem sabe tudo é apenas Deus. Mesmo estudando as Escrituras e cada pormenor da mesma, nós nunca saberemos tudo exaustivamente. Isso aqui é um freio para nós, isso é para mostrar quem somos homens, somos limitados, dependemos do conhecimento de Deus, achamos que temos todo o conhecimento, e a nossa época é uma das épocas mais soberbas que existe. É um povo metido que acha que conhece tudo, que sabe tudo, que é muito estudado. Você não sabe todas as coisas, nem eu. Nós não sabemos. Interessante, meus irmãos, que por mais que nós abracemos, sim, algumas correntes teológicas, por exemplo, você pode seguir numa linha amilenista, pós-milenista com uma ênfase em um teonomismo ou numa ênfase progressista, mas em tudo isso você tem que entender o seguinte, você não sabe tudo, não tem resposta para todas as coisas, e em vez de ficar especulando, em vez de querer ir além das Sagradas Escrituras, fique com o que já tem, que é a revelação bíblica. Interessante, irmãos, como nós vemos, presbítero Cláudio, tantas pessoas que às vezes se prendem tanto em datação, em pegar algum evento que está acontecendo e falar, tem a ver com Apocalipse e tal, começa a especular, mas aquilo que nós já temos, que é as Sagradas Escrituras, às vezes nós desprezamos, é o que está revelado, como diz em Deuteronômio 29, versículo 29, que as coisas, meus irmãos, encobertas, pertencem ao Senhor, o nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. O que está revelado, então, é aquilo que a gente deve correr atrás, ensinar e aprender, e com a graça de Deus procurar viver. Então, para não perdermos o foco, primeiro, o anjo, sabemos quem é um anjo. Segundo, os 7 trovões não sabemos, tá? E muito menos essa revelação que eles
trouxeram para João, mas que provavelmente, que certamente vai acontecer. Só que em terceiro lugar, o texto bíblico vai nos falar sobre agora um juramento que um anjo faz. Olhe para o versículo 5, diz assim: Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Então o anjo fez um juramento. E aí muitos vão falar bem assim: tá vendo, pastor, não é Cristo. Como é que Cristo vai jurar? Vai jurar para Deus, né? Primeiro, esse negócio de jurar, isso aí não cabe, né? E o próprio Cristo jurar, meu irmão, o juramento é uma promessa pactual. O juramento, o próprio Deus, o próprio Yahvé, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 32, versículo 40, ele faz um juramento. Ele jura de que ele vai julgar os ímpios. Então ele fala sobre isso. Então fazer um juramento não é algo impróprio à divindade. Ele está prometendo que aquilo vai acontecer. Agora imagine, o próprio Deus, obviamente que é imutável, que não muda, está dizendo, isso vai acontecer. Agora o quê? Qual é o juramento? Ele diz aí, já não haverá demora. Não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ou seja, a sétima trombeta, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo anunciou aos seus servos, os profetas. Peguem essa passagem final aí. Segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Lá no Antigo Testamento, e eu gostaria de convidá-lo, meus irmãos, a abrir Daniel capítulo 12. Abra aí Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, no versículo de número 7. Primeiro, só lembrando aqui que Daniel, ele profetizou sobre coisas que iriam até o final de tudo, ou seja, o fim da história. Ele falou sobre o sofrimento que o povo de Deus iria passar, a destruição dos inimigos de Deus, o estabelecimento do reinado dos santos, e ele tratou também, mostrando que tudo isso levaria à consumação da história. E aí, lá no versículo 7, veja como é muito parecido, diz assim, 12, 7, ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele está dizendo aqui que toda aquela profecia que Deus deu a ele, ao profeta, profecia essa que seria até o fim da história, que é o que a gente tem visto no Apocalipse, as coisas que vão acontecer, ele descreve aqui, coloca estas coisas como sendo um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo equivale ao período que a igreja está passando, que vai terminar ou culminar no juízo final. Só que vejam que interessante, continue o texto, diz assim, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ou seja, como é que vai ser o final? E ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. A profecia, nas suas minúcias, sobre o fim dos tempos, não era para a época de Daniel. Deus falou, Daniel, estas coisas estão seladas para a tua época, mas é para a época do fim. E aí, meu irmão, veja a unidade das Escrituras. Agora, ou seja, não sei quanto tempo depois, no último livro da Bíblia, nesta revelação aqui deste anjo, então o anjo diz, já não haverá mais demora, ou seja, aquela profecia lá que foi selada, ela vai se cumprir. Quando? Era como se a gente estivesse falando para Daniel, Daniel, ela vai se cumprir sim, o que você falou que não era para a sua época, quando a 7ª trombeta soar, no juízo final. Nesse juízo final,
aquilo que não foi falado para Daniel, para a sua época, vai se cumprir. Ah, meus irmãos, quando eu vejo isso aqui, eu não sei se você também tem o mesmo entendimento. Eu fico maravilhado, boquiaberto, com a unidade das Escrituras. Mostrem-me um livro igual à Bíblia, que um profeta fala sobre algo 700, 900 anos antes de Cristo, e daqui a pouco, quase 1000 anos depois, um bom tempo depois, um outro profeta, numa outra visão, numa outra revelação, ele completa aquilo em uma harmonia extremamente profunda. Isso aqui mostra para nós aquilo que às vezes muitos depreciam na escola dominical, quando a gente fala sobre a profundidade das Escrituras. Cerca de 40 autores que escreveram em épocas distintas, línguas distintas, contextos distintos, e quando compilou tudo que esses homens escreveram, perceberam que todos eles falaram a mesma coisa. Falaram do mesmo Deus, do mesmo Senhor. O que um não terminou, o outro completou. Somente a Bíblia tem esse caráter profético, nenhum outro livro, meu irmão, é desse jeito. Então, mostra que o que nós estamos lendo, que o que nós estamos pregando, é a própria pregação, é a própria palavra, é a própria voz de Deus falando conosco. A Escritura que tem harmonia. E ao mesmo tempo, senhoras e senhores, meus irmãos, isso aqui também deve gerar em nós bastante temor e responsabilidade. Se as coisas vão acontecer, porque o próprio Cristo está dizendo, isso não vai demorar, isso vai acontecer. Como que você está? Como que está a sua vida? Em quem você está se apegando? Em quem você está confiando? Tanto nós que estamos aqui, ou porventura você que vai me ouvir pelas redes sociais, me ver pelas redes sociais, o Senhor está falando, já não haverá demora. O momento do arrependimento é hoje, não é amanhã. Você não sabe se você vai estar vivo, você não sabe se você vai abrir amanhã os teus olhos no inferno. Depois que a sétima trombeta for soada, depois que o juízo final ocorrer, não existe purgatório. Não existe segunda chance, não existe umbral, como é apresentado pelos espíritas, existe apenas céu e inferno, e ou você está em Cristo e vai para o céu por causa dos méritos dele, ou você está sem Cristo e vai para o inferno por causa do seu próprio pecado. Já não haverá demora, não haverá demora. As coisas têm passado tão rápidas, meus irmãos. Ontem mesmo você tinha, não sei, 15, 20 anos, hoje você já está com essa idade, você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Se arrependa. Agora, em último lugar, que é a parte principal desse tópico, veja que João, diante disso, ou seja, até lá, até a sétima trombeta, o que João deveria fazer? Imagine aí, João tem a visão do anjo, João escreve e não revela para nós a questão dos 7 trovões. João agora fica sabendo que não haverá demora, que a profecia de Daniel ela vai se cumprir, o juízo final vai acontecer, e o que eu tenho que fazer? E você que está me ouvindo aqui, o juízo final vai acontecer, é certo. A questão é, tá bom, pastor, e o que eu tenho que fazer então até lá? Eu tenho que fazer o quê? Ficar morrendo de medo? Ficar em casa apavorado, me esconder? Estocar um bocado de coisa dentro de casa, né? Não, olha só o que o texto vai dizer, versículo 8, a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Toma o livro. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o, devora-o, e certamente será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Irmãos, veja o que Deus está falando conosco nas Escrituras. O livrinho é o livro que o Senhor Jesus tomou.
é o curso da história da humanidade. Agora, lembrem que não é simplesmente, primeiro não é literal, pegou um livro ali, é uma visão que está tratando sobre o curso da história da humanidade que está agora com Cristo. Mas para Cristo realizar isso, não foi fácil. Custou uma vida de sofrimento, de piedade, de prática. Foi uma vida toda que culminou com a morte mais cruel, que foi a morte de cruz. Uma morte excruciante, que ninguém passou o que ele passou. Ele no Getsêmani, ele, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não é por causa do sofrimento em si, não é por causa da luta em si, mas ele como Deus se separando do próprio Pai. Naquele momento, por causa do nosso pecado, ele sofreu coisas horríveis ali. Então, ele sofre, ele cumpre a missão, e agora ele volta para o céu vitorioso e toma o livro. Só que agora esse mesmo livro é passado para João, mostrando que João, ele deve se identificar com a obra de Cristo. Se a obra de Cristo foi uma obra salvífica, João não pode salvar. Mas se a obra de Cristo foi uma obra permeada em fazer a obra em meio à oposição, em meio a sofrimento, João, você também vai ter que passar isso, porque você está identificado com Cristo. Toma esse livro, continua e passe as mesmas tribulações, lutas, adversidades que o teu Senhor passou. Você está entendendo, meus irmãos? Jesus sofreu. E agora, João, que está preso, que está na ilha de Patmos, que está vendo tantas coisas através dessas visões, o Senhor está dizendo, toma este livro. Que em outras palavras pregue a palavra, João. Continue, evangelize, profetize, como diz o finalzinho aí no versículo de número 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. João, continue, pregue a palavra de Deus, mas lembre, pregar a palavra de Deus pode ser doce como mel na sua boca. Você é alcançado, você é salvo, você pode ser um instrumento de Deus, não para salvar pessoas, mas evangelizando, pregando, e Deus vai lá e abre o coração daquela pessoa e salva aquela pessoa. Que coisa boa, maravilhosa é você ver um parente seu perdido agora salvo, um amigo seu que estava afastado, que não conhecia o Senhor, agora ele servindo a Deus. Então é como um mel na boca, mas também é amargo, porque muitos rejeitam. Muitos não querem saber, muitos se opõem, muitos perseguem, muitos vão se levantar contra você a partir do momento que você viver uma vida séria, viver um cristianismo autêntico, não um cristianismo diluído, mas um cristianismo mesmo verdadeiro. É um cristianismo que as pessoas não vão bater palmas para nós, mas vão nos perseguir assim como perseguiram Cristo. É completamente diferente de muitas coisas que a gente vivencia hoje. Ser cristão é como se recebe um troféu porque é um grande teólogo, porque é um grande pregador, porque é uma pessoa extremamente versada nisso ou naquilo, quando na verdade ser cristão é ir contra a maré do mundo, é ir contra os ditames que estão ensinando aí, e automaticamente é ser perseguido. João, continue, não pare, fale, anuncie. Ah, meus irmãos, a nossa mente, que vai ficando cheia das Sagradas Escrituras, vai nos linkando com uma série de coisas. É o Senhor falando, diga a esse povo que marche, continue, mesmo passando por luta. Não pare, mesmo as portas sendo fechadas. Lembre, o juízo de Deus não vai cair sobre você. Apocalipse 7 falou sobre isso. Porém, você não está imunizado de passar por luta aqui nessa terra. O evangelho falso que está sendo pregado em muitas igrejas, venha, as portas vão ser abertas, você não vai ter problema, você não vai ter luta. Ô, meu irmão, não é bem assim não.
Pode ser que muitas coisas, e certamente muitas coisas vão ser resolvidas, e portas de fato podem ser abertas, mas pode ser que a tua vida também vire também uma bagunça em alguns pontos de perseguição, de luta, de adversidade, porque o teu Senhor, Ele passou por luta e nós não somos melhores do que eles. Profetiza. João, identificado com Cristo, eu e você também identificados com Cristo. A morte de Cristo, meus irmãos, é a nossa morte. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Os sofrimentos do nosso Salvador também são os nossos sofrimentos. E regozijem diante de tudo isso. Eu concluo com apenas um texto, que ele sirva de motivação a todos nós, em obediência para vivermos isso. Em Mateus 28, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho, continue pregando o Evangelho. Lutas virão, mas Cristo prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, meus queridos irmãos? Feche seus olhos. Ah, Deus querido, Deus maravilhoso, o Senhor nos surpreende com a sua palavra, Deus. A sua palavra é um deleite para nós, é um alimento para nós, é vigor, é força, é segurança. Oh, querido Deus, se tivermos que passar por coisas tão difíceis nessa geração, se for a geração do teu retorno, e se na iminência da tua volta, Deus, tivermos que passar por coisas complicadas, conceda-nos a graça, Deus querido, de fazermos como João, profetizar no sentido de pregar, anunciar, viver a normalidade do que é ser igreja. Conceda-nos a graça de vivermos como os teus apóstolos que, ao passarem por tantas lutas, eles se regozijavam, se alegravam, coisas que para muitos parecia loucura. Como que vai se alegrar estar passando por um sofrimento? Mas se esse sofrimento, Deus, não é causado pelo nosso pecado, pelo um erro nosso, mas por estarmos pregando o teu evangelho, que isso ocorra conosco e que a gente possa crescer em ver o teu nome sendo exaltado. Abençoe, Deus, os meus irmãos. Abençoe a todos nós que estamos aqui, Deus, acompanhando essa série, aprendendo aqui e vendo quão limitados somos e quão grande Tu és, Deus. Que tudo isso possa gerar em nós um caráter, uma vida transformada e mudada para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Se coloque de pé, vamos